Gravar. Vamos lá. Hoje, conteúdo, razão e proporção e regra de três. Vamos lá. Aqui tem alguns conceitos para a gente poder entender no início que cada coisa, o que significa cada uma delas. Razão e proporção são utilizados em situações que envolvem grandeza. Então, a gente pode imaginar como se fosse a grandeza, a gente pode pensar como velocidade, distância, tempo, quantidade de pessoas, a quantidade de máquinas. Tudo isso que a gente pode medir com um número, a gente chama de grandeza. Razão é a comparação entre dois números por meio de uma fração. Então, vamos supor, ah, eu tenho 70 homens, é, não, 70 homens não, melhorar. Eu tenho 30 carros, e desses 30 carros, eu tenho 15 gols, tá bom? Desses 30 carros, 15 são gols. Qual que é a relação qual é a razão entre a quantidade de gols para a quantidade de carros? Como que eu faço isso? Relação ou razão é uma divisão. Quantidade de gols para a quantidade de carros. Então, uma razão nada mais é do que uma divisão. Lembrando que a gente sempre pode simplificar. Então, simplificar aqui, a gente pode simplificar por 15 direto. Não tem problema, tá? A gente vai ficar com 1 sobre 2. Só um exemplo do que seria uma razão. E a proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, na minha concessionária, eu tenho 15 gols para cada 30 carros. Uma outra concessionária que eu tenho 40 carros. Quantos gols eu vou ter? Aí, como funciona a proporção? A proporção é assim, ó. Eu tenho gols, embaixo carros, certo? Então, a proporção funciona assim. Na minha primeira concessionária, eu tenho 1 gol para cada 2 carros. Na segunda, eu tenho X gols para 40 carros que eu falei. E essa daqui é a nossa proporção. Então, proporção é uma igualdade entre duas razões. Show! Razão e proporção são conceitos utilizados para resolver problemas do nosso cotidiano. Conhecemos como razão a comparação entre dois números, por meio de um quociente ou uma divisão. Sabendo que a razão definimos como proporção à igualdade entre duas razões, ou seja, são razões que possuem o mesmo resultado. Existem grandezas que são formadas pela razão de outras duas grandezas. Então, por exemplo, a velocidade é uma grandeza. Só que a velocidade é formada pela distância dividido pelo tempo. Ou seja, velocidade é uma grandeza que é formada por outras duas grandezas. Outra densidade. Densidade é formada pela massa dividida pelo volume, dentre outras. E a proporção é constantemente utilizada em receitas. Então, vamos supor, para fazer um bolo eu preciso de 3 ovos, meio litro de leite, 3 xícaras de farinha, 3 xícaras de açúcar. Tá bom? Eu tenho 6 litros de leite. Quantos bolos eu conseguiria fazer? Ora, se eu preciso de meio litro para fazer um bolo, eu tenho 6 bolos, eu consigo fazer 12 bolos com meio litro de leite. Essa é uma relação de proporção. A propriedade fundamental da proporção é que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que significa isso? Vamos pegar aquele caso ali dos gols, ó. Meio é igual a x sobre 40. Os extremos são esses caras aqui, ó. E os meios são esses.
A principal razão que a principal relação, a propriedade que a gente vai ter é que 1 vezes 40 é igual a 2 vezes x. Entendeu? Esse aqui a gente multiplicou com esse. É o que a gente chama também de multiplicação cruzada. Quando a gente multiplica assim. E esse multiplica com esse. Ficando com 40 vezes 1 é igual a 2x. Resolver isso aqui é bem simples, né? 2x é igual a 40. X é igual a 20. Então, nós teríamos 20 gols nessa minha outra concessionária. Tá bom. Um exemplo de uma questão que envolve razão. A questão diz assim pra gente. Em uma empresa de produção de parafusos, foram produzidos 90 parafusos, sendo que 6 deles são defeituosos. Qual a razão entre a quantidade de parafusos defeituosos e o total de parafusos produzidos? Então, sempre quando falar de razão, devemos lembrar de divisão. Então, ele que é a razão entre a quantidade de parafusos defeituosos e o total de parafusos produzidos. Então, como que vai ficar? Esse em verde são os parafusos defeituosos. Em azul, o total de parafusos. Então, como é uma divisão, 6 dividido para 90. A gente pode simplificar. Por quanto? Ora, dá para a gente simplificar por 3. Você fala, Yuri, como que faz simplificação? Não lembro. Simplificação é a gente dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. A gente aprende na escola sempre começar por baixo. Então, por exemplo, a gente pode simplificar eles, a gente aprende na escola que a gente começa pelo 2. Então, 6 dividido para 2 dá 3. 90 dividido para 2 dá 45. Não dá mais para simplificar por 2. Então, a gente simplifica por 3. 3 dividido para 3 é 1. 45 dividido para 3 é 15. Só que o ponto todo é que é a mesma coisa de eu dividir tudo por 6, ó. Dá no mesmo. Fica na mesma resposta. Então aqui ele só faz esse processo mais rápido. Mas dá no mesmo. Passo a passo da mesma coisa de fazer da forma mais rápida. E a razão diz que para cada 15 parafusos produzidos, um deles vem ruim. Então essa é a proporção. Para cada um parafuso ruim, nós temos 15, no caso, 15 parafusos produzidos. Entenderam a ideia da razão? É, Ficou alguma mas dúvida? Mais ou menos foi. Mais ou menos? A única É. coisa que vocês precisam saber de razão. Razão é divisão. Falou razão? Lembra de divisão e taca na folha. O que ele está pedindo? Então, ele quer a divisão da quantidade de parafusos defeituosos. São 6 dividido pela quantidade de parafusos produzidos. Só lembra disso. Não precisa pensar muito. Falou razão? Você vai lembrar de divisão do primeiro pelo segundo. Fechou. Em proporção. Proporção a gente viu que é uma igualdade entre duas razões. Ou mais, pode ser também, né? Então, ele vai falar para a gente que a proporção é a comparação entre duas ou mais quantidades ou medidas. Duas grandezas podem ou não se relacionar de forma proporcional. Quando se relacionam de forma proporcional, essas grandezas falamos que são diretamente proporcionais. Então, ah, por exemplo, vamos pegar duas grandezas aqui, ó. Velocidade e distância. E outra, nada, velocidade e tempo. O que é ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Significa que se eu aumentar um, o outro também aumenta.
Ou se eu diminuir um, o outro também diminui. Isso é diretamente proporcional. Inversamente, é o contrário. Se eu aumentar um, o outro diminui. E se eu aumentar o outro, o primeiro diminui. Exemplo, velocidade e distância. Gente, se eu aumentar a velocidade do meu carro, eu vou andar a distância maior ou menor? Menor. Se eu aumentar a velocidade do carro, eu vou andar menos? Não, se você aumentar a velocidade, você vai chegar mais rápido. Então é uma Vamos lá. questão do tempo, vai Vamos, diminuir o você tempo, está mas a falando primeiro distância de. é. Ah, Vamos lá. Eu estou em um carro que está correndo a 20 km por hora e o outro que está a 100 km por hora. Em uma hora, quem que vai percorrer uma maior distância? a distância vai ser a mesma. A distância O vai de 100 ser quilômetros. de 100 km hora. Por quê? Você tem um carro que está andando a 20 km. Então está um velocímetro 20 km por hora. E um que está andando a 100 km por hora. No mesmo tempo, ou seja, em uma hora, esse cara aqui vai andar mais. Então, em uma hora, esse cara vai andar 20 km, esse aqui vai andar 100. A ideia aqui é uma proporção direta, porque se eu aumento a velocidade, a distância também aumenta. No mesmo tempo, se eu aumento a velocidade, a minha distância também vai aumentar. Eu vou andar uma distância maior em menos tempo. Agora, velocidade e tempo. Mesmo caso, eu tenho um carro a 20 km por hora e o outro a 100 km por hora. Eu vou andar 100 quilômetros. Então, minha distância vai ser de 100 quilômetros. Tá bom? Em quanto tempo esse cara aqui vai demorar para fazer 100 quilômetros? Uma hora? Uma hora, porque está 100 quilômetros por hora. E esse daqui? Ele Uma vai hora de também. 20 em 20. Não, porque ele está 20 quilômetros por hora. É, é. É tipo, você vai daqui a Cabo Frio. Vai daqui a Cabo Frio. Um cara tá a 100 quilômetros e o outro tá a 20. Eles vão chegar na mesma velocidade? Na mesmo tempo? Não. Não. O de 20 Gente, vai demorar 5 horas para percorrer 100 quilômetros. isso aí. O de 20 vai demorar 5 horas. Quando a gente tem uma relação de velocidade e tempo, nós temos uma relação que é: se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Consegue perceber como eles são inversos? Então, 20 quilômetros por hora eu faço em 5 horas. Se eu aumentar 100 para 100 quilômetros, eu não vou aumentar mais ainda o meu tempo. Pelo contrário, eu vou diminuir o meu tempo. Então, nós falamos que eles são inversamente. Então, primeiro, são diretamente, esses caras aqui são diretamente proporcionais, porque quando eu aumento um, minha outra também aumenta. Então, são diretamente proporcionais. E esse outro aqui ele é inversamente. Inversamente proporcionais. Então tá. Vamos para a questão que ele passou, para vocês poderem entender. Para fazer 250 ml de café, são necessários 8 gramas de pó. Então, formou uma razão aqui. Que a razão é essa? A razão é que para cada 8 gramas de pó, eu faço 250 ml. É bom a relação? Caso a pessoa queira fazer 875 ml, ora, qual a quantidade de pó necessária? Como eu não sei a quantidade de pó de café, eu chamo ele de X. Essa razão vai ficar X sobre a quantidade de café que ele faz, 875. Eu tenho duas razões. Essa é a primeira razão
E essa é a segunda razão. Uma proporção é a igualdade de duas razões. Então, o que eu faço? Eu igualo essas duas razões. Quando eu tenho uma proporção, eu faço o produto do meio pelos extremos, que é isso aqui. Multiplico esses e multiplico esses daqui. Então, 8 vezes 875 é igual a 250 vezes x. É o que a gente chama de multiplicação cruzada. Aí é padrão, né? 250x é igual a 875 vezes 8, que vai dar 7.000. Pego esse cara e passo ele dividindo. Vou ficar que 7.000 dividido por 250 é igual a 28 gramas. Então, para fazer 875 ml de café, eu preciso de 28 gramas de pó de café. E último conteúdo de hoje, lógico que a gente vai treinar pra caramba, tem bastante exercício aqui, é a regra de 3. Bem parecida, é, realmente a regra de 3 nada mais é do que uma proporção. Você vai trabalhar com proporções. Mesma ideia. Diz assim pra gente. Regra de 3 é o método que utilizamos para encontrar o valor desconhecido quando estamos trabalhando com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Esse método de resolução tem bastante aplicação, não só na matemática, mas na física, química, biologia, só não usa em português. Mas se você utilizar em tudo, qualquer parte que você vai ter que fazer alguma conta, você precisa da regra de 3, e muitas das vezes. O trabalho com grandeza é fundamental em várias áreas. Na regra de 3, é importante conseguir identificar grandezas que se relacionam de forma direta ou de forma inversa. Então, a coisa mais importante aqui é a gente identificar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Tá bom? Olha essa daqui. Em uma granja com 800 frangos, 984 quilos de ração duram exatamente 10 dias. Se a granja tivesse 200 frangos a mais, essa ração duraria. Então, nós temos duas grandezas aqui. São frangos, certo? E dias. Na primeira, olha o que ele fala para gente. Nós temos 800 frangos e a ração dura exatamente 10 dias. Então, o que isso significa? De 800 frangos, a ração dura quantos dias? 10. Se a granja tivesse 200 frangos a mais, o que significa ter 200 a mais? Que já tinha 800 e vai ter mais 200. Então, a granja com 1.000 frangos. Vai durar essa ração por quantos dias? X dias. Então, eu tenho essa relação aqui, ó, essa tabelinha. O que eu tenho que ver é se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Como que eu faço isso? Vou colocar uma setinha para baixo em 1 e vou comparar. Ora, vamos pensar assim. Eu tenho 10 quilos de ração, certo? Se eu aumentar a minha quantidade de galinhas, esses 10 quilos vão durar mais ou vão durar menos? Menos. Vai durar menos porque eu estou aumentando a quantidade de galinhas. Então, aqui aumenta, só que aqui diminui. Quando acontece daqui, ela é inversamente proporcional, tá bom? Quando o aumento, outro diminui. Quando eu tenho uma relação que é inversamente proporcional, devemos então inverter uma das duas frações. Então, a gente vai inverter. O que é inverter? Vamos pegar, por exemplo, essa daqui. Meu 10 vai passar para baixo e meu x vai passar para cima. Então, vou ficar aqui 800
sobre 1.000 é igual x passa para cima, 10 passa para baixo. E aqui eu resolvo como se fosse a normal. Então aqui, produto do meio pelos extremos. Então aqui eu vou ficar com 800 vezes 10 igual a 1.000 vezes x. Ou a multiplicação cruzada. Não é mesmo? Aqui a gente vai ficar, ele completa aqui, ó, que é a mesma coisa, vocês estão vendo. Ah, faz a multiplicação cruzada, eu vou ficar aqui 1.000 é igual a 8.000, 1.000x é igual a 8.000, passo 1.000 dividindo, eu vou chegar aqui, 8.000 dividido para 1.000 é igual a 8. Chega à conclusão, então, que se eu aumentar a minha quantidade de frangos para 1.000, a minha ração vai durar apenas 8 dias, em vez de durar 10 como durava. Tá bom, gente? Vem cá, Acharam? quando eu for inverter os lados, passar o X para cima, eu passo um lado só ou os dois? Quando for Muda o fator? inversamente, é só um dos lados. Senão vamos dar o outro, Eu não. escolho um, Pode mas eu escolher, escolho um lado, não importa. escolhe um lado, tanto faz. E não vai mudar, não. Vai dar no mesmo. A gente Show. escolhe um dos lados. Dúvidas? Algumas? Não, não, tirei. Bom, beleza. É, Então, vimos essa parte aqui. Agora vamos para as questões. Gente, tem muita questão para hoje, porque é um conteúdo realmente que tem bastante coisa. Então, aqui tem 45 questões. Então, tem bastante coisa para vocês treinarem realmente. Desde questões mais simples, um pouquinho mais complicadas, a questões que caíram em provas anteriores de diversos concursos, diversas áreas diferentes. Vou começar aí pela primeira questão, que vai dizer assim para a gente. Para melhorar o processo administrativo dentro de uma empresa, foi feita uma pesquisa com os 5 funcionários do setor para averiguar a produtividade de cada um deles. Então, 5 funcionários, 1, 2, 3, 4, 5, e diz assim para a gente, supondo que a produtividade desses funcionários continue a mesma, o funcionário menos produtivo do setor é... Você fala assim, Yuri, por que isso tem a ver com razão? Que lembra, o que é razão? Razão são duas grandezas. Divisão entre duas grandezas. E aqui nós temos duas grandezas, ó, processos e dias. Então, como que eu vejo quem foi mais produtivo? É só eu ver quem faz mais processos em um dia. Então, por exemplo, eu faço 30 processos em 2 dias. O Hugo faz 50 processos em um dia. Então, eu faço 30 em 2 e ele 50 em um. Quem que é mais produtivo? Ora, mais produtivo é ele, porque em um dia ele faz 50, eu faço 15 em um. Eu faço 30 em 2. Então, como que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar, vai ver, ó, funcionário 1. Ele vai ficar, a razão dele vai ser 25 processos em 6 dias. Isso aqui vai dar essa divisão? Ah, Média de 4, alguma coisa. 4, só ver aqui quanto. 4,16 mais ou menos. 4,16 processos por dia. Funcionário 2. Funcionário 2 faz 18 processos a cada 4 dias. 18 sobre 4. Isso aqui vai dar para gente 4,5. 4,5 processos por dia. Podem fazer do funcionário 3, 4 e 5? Para a gente poder ver quanto dá? Show.
Dá 4? Isso aqui dá 4, perfeito. Quatorze a 4 vírgula alguma coisa também. 5. Então, funcionário 4 são 14 processos em 3 dias. Isso aqui vai dar 4,6, né? E o último é 22 em 5. Se não me engano, dá 4,4. Isso aí. Pergunta que fica pra gente é: qual deles é o mais produtivo? O do funcionário 3. O mais produtivo, o mais. Primeiro. Ah, Funcionário 1? O mais produtivo é o funcionário 4. Ó. Fez 4,6 processos por dia. é. E o pior funcionário, que produziu menos, foi o 3. Produziu 4 processos por dia. Então, aqui, qual que é o menos produtivo? É o funcionário 3. Difícil, tranquilo, Cara, isso é bem tranquilo. É mais questão de interpretar mesmo. é mesmo. Que é realmente questão de interpretação. Você E vê um monte de pergunta, saber o que tem que fica, fazer na questão. né? Olha só, algum de vocês pode ler, por favor? A 2, É. com incentivo à participação das mulheres na política, o esperado é que, no mínimo, um terço da Assembleia Legislativa do Estado X seja composto por mulheres. Durante a eleição para deputados estaduais, foram eleitas 12 mulheres e 24 homens. Então, podemos afirmar que, Então, questão A, valeu o que é que... não, você não precisa ler, não. Então, ele está Ah, falando que espera-se que pelo menos um terço da Assembleia seja composto por mulheres, tá bom? Durante as eleições, 12 mulheres e 24 homens foram eleitos. A ideia é, bateu a meta ficou abaixo, a meta ficou acima. O que que aconteceu? Então, ele quer que um terço é o quê? Uma mulher para cada três o quê? Três parlamentares. Então, a cada três parlamentares, quer que pelo menos uma seja uma mulher. E aí, com 12 mulheres e 24 homens, está dentro do que se esperava? eu posso pegar o 24 e dividir em três partes e... 24 É, dividido por 3? Será que é essa a ideia? há mais mulheres do que a meta esperada. Porque 12 mulheres são dividir os parlamentares homens dividindo duas vezes. Ela Entendi. tá, Alguém tem alguma outra ideia? Yuri, Léo aqui. Eu vou na letra C. Letra C, exatamente quantas mulheres esperadas.
Resposta certa, letra C. Por quê? Olha só, Hugo. Nós temos 12 mulheres. E embaixo, qual o número que a gente vai colocar? É a quantidade de parlamentares, ou deputados, né? Quantos deputados nós temos? A quantidade de deputados que nós temos é 12, que são as mulheres, mais os 24 homens. Nós temos 36 parlamentares. Então a razão funciona assim: mulher sobre parlamentar. Então aqui embaixo a gente vai colocar os 36. Nesse caso, né? Simplificando, a gente pode simplificar aqui ou diretamente por 12, pode simplificar, não tem problema. Mas fazendo por aquele método que a gente aprende na escola, divide por 2, divide por 2, 6 sobre 18. Por 2, por 2, 3 sobre 9, por 3, 1 sobre 3. Que bateu certinho com aquilo que se esperava no Não. início. Um terço da Câmara ser de mulheres. Tá bom? Então, questão 3. Em uma loja, há 2.300 vendedores e 46 supervisores. A razão entre o número de vendedores e o número de supervisores é igual a... Tentem fazer essa daí, ver se vocês conseguem chegar numa resposta. Então, a ideia. Razão de fazer a divisão entre o número de vendedores. Quantos vendedores nós temos? 2.300 e de supervisores, que é 46. Nesse caso aqui, é ir simplificando até achar a resposta. Uma simplificação que a gente pode fazer, que é um número primo também, já ajuda bastante, é simplificar pelo próprio 23. 23 é primo, a gente vai ficar com 1.000. 1.000 não, a gente vai ficar com 100. Embaixo a gente vai ficar com 2. Simplificando mais uma vez por 2, vai ficar com 50 sobre 1. Ou seja, para cada 50 vendedores, há um supervisor. Isso daqui é uma loucura, né? Pô, 50 supervisores para cada vendedor, o cara tá vendendo o quê? A resposta certa para gente é um supervisor para cada 50 vendedores. Vou dar um pulinho, uma pulada aqui para a gente conseguir fazer agir. Isso aqui é interessante.
Ó, sabendo que os números 2, 6 e x são diretamente proporcionais aos números y, 9 e 3,5, então o que ele está falando? Ele está falando que ah, são diretamente proporcionais a esses números, está falando assim, ó, 2 sobre y, ou seja, esse e esse. Ele é igual esse sobre esse. 6 sobre 9. Que vai ser igual. Então, sempre que quando ele falar alguma questão desse tipo, é isso que vocês vão fazer. Aí você fala assim, Yuri, tem duas igualdades. O que que eu faço? Eu esqueço uma, então tem duas. Eu esqueço essa e só trabalho com essa. Então, aqui, ó, produto do meio pelos extremos. O que a gente vai ficar? A gente vai ter que 9, ó, esse vezes esse, 9 vezes 2 é igual a esse vezes esse. 6y. 9 vezes 2, 18. 6y. Y, 18 sobre 6. Logo, nosso y vale 3. Show? Achamos o valor de y. Esquece agora isso e vamos trabalhar com o outro. Consegue achar o valor de x aí para mim, por favor? A gente vai dar agora um intervalo de 10 minutos. Tentem resolver essa daí. Quando a gente voltar, a gente conclui a questão e faz mais uma rodada. Tá bom, gente? Porque vai terminar aqui agora a reunião. Fechou. Daqui a 10 minutinhos em ponto, 7h42, eu estou enviando mais um link para vocês. Tentem resolver essa daqui enquanto nesse intervalinho. Bebam uma água, vão no banheiro e a gente retorna. Tá bom? Show, show. Então, até daqui a pouco, Valeu. gente.